Este vídeo apresenta alguns dos procedimentos de operação e segurança dos fragmentadores de baixa velocidade com esteiras e rebocados Vermeer. Os componentes e controles da sua máquina podem ser diferentes dos exibidos neste vídeo, mas a maioria das funções é semelhante. O fragmentador de baixa velocidade Vermeer está equipado com recursos de segurança para protegê-lo de ferimentos graves, mas também são necessárias práticas seguras de trabalho para a prevenção de acidentes. O uso incorreto do fragmentador pode causar ferimentos graves ou morte. Para sua segurança e a dos demais, sempre tenha cuidado e bom senso. A Vermeer fornece cada fragmentador com 2 manuais do operador. Um está na biblioteca de recursos enviada com o fragmentador. O outro fica na caixa de armazenamento preta no fragmentador, para estar sempre à mão. Antes de operar, todos os operadores devem ler e entender bem os manuais do operador e de manutenção, bem como as instruções e a sinalização de segurança na máquina. Manuais de reposição e sinalizações de segurança podem ser encomendados com o revendedor Vermeer. Este vídeo é um complemento aos manuais da máquina e não contém todas as instruções necessárias para operá-la adequadamente. Ao assistir a este vídeo, pause-o e revise as informações a qualquer momento e consulte o manual do operador para reforçar o que aprendeu. Apenas pessoas responsáveis e devidamente treinadas devem operar um fragmentador de baixa velocidade. Aprenda sobre os controles, a operação e o uso da máquina com um operador treinado e experiente. O operador deve estar familiarizado com as regras de segurança e regulamentos do canteiro de obra e ser física e mentalmente capaz de operar a máquina com segurança. Antes de falarmos sobre os equipamentos de proteção individual, lembre-se: retire joias como anéis, relógios, colares ou pulseiras. Não use roupas folgadas e prenda cabelos longos. Todos no canteiro de obra devem usar o seguinte equipamento de proteção: calçados de segurança, óculos de segurança envolventes ou óculos de proteção, capacete e proteção auditiva. Contate um especialista ambiental local para determinar o nível de proteção auditiva necessário no canteiro de obra. Ao trabalhar em locais com poeira, use um respirador apropriado. Ao trabalhar próximo a um local com tráfego, use roupas refletivas. Ao manusear componentes hidráulicos ou do rotor, use luvas de proteção. A seguir, vamos ver os controles do fragmentador. Primeiro, vamos nos concentrar nos botões e mostradores do painel de controle principal. Depois, você terá uma visão geral do controle remoto. Por fim, veremos os interruptores, faróis intermitentes e alarmes ao redor do restante do fragmentador. Este é o painel de controle principal. As seguintes funções são associadas a cada botão. Em fragmentadores rebocados, os estabilizadores são elevados e abaixados aqui. A seguir, as funções elevar e abaixar a extensão da tremonha. Depois, elevar e abaixar a esteira transportadora magnética. Em seguida, dobrar e desdobrar a esteira transportadora superior. Por fim, elevar e abaixar a esteira de descarga completa. Aqui temos a reversão da esteira transportadora inferior. E logo abaixo, as luzes de trabalho traseiras opcionais podem ser acesas e apagadas. O pente é aberto e fechado aqui, enquanto o cilindro do pente é elevado e abaixado aqui. Aqui, avanço e reversão momentâneos do rotor. Depois, ligar ou desligar a esteira transportadora magnética. E logo abaixo, a ativação e desativação da esteira transportadora de descarga. Se a supressão de poeira com água estiver presente, ela pode ser ligada ou desligada aqui. Aqui temos o botão da buzina. Os 2 últimos botões selecionam os modos de operação, controle remoto ou controle da estação de solo. Na parte superior de cada botão, há 3 lâmpadas ou indicadores. Eles informam sobre o estado da função, assim como falhas. Consulte mais detalhes no manual do operador. Há alguns controles físicos no painel principal. A chave de ignição está logo à direita dos botões. As 3 portas são terminais de barramento CAN para técnicos de serviço. Na parte superior direita, há o interruptor da antena remota para frente ou para trás. Agora, apresentaremos uma visão geral do mostrador sensível ao toque, que é a interface do fragmentador. Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual do operador. Há 5 telas que mostram e ajustam diversos parâmetros da máquina. A tela Informações do motor, a tela Trabalho, a tela Controles adicionais, a tela Configurações e a tela Mostrador de dados.
Informações do motor é a tela padrão que aparece nas partidas do fragmentador. Aqui, você vê a rotação do motor. Nesta caixa, você verá os alertas ou avisos ativos. À direita estão os monitores para temperatura do líquido de arrefecimento, pressão da admissão de ar ou auxiliar, pressão do óleo, carga do motor, horas da máquina, nível de combustível e nível de DEF. A tela de trabalho mostra o status de várias funções do fragmentador. Os mostradores de alerta e da rotação do motor permanecem, mas o indicador do rotor, o monitor de rotação do rotor e as configurações de redução da rotação foram adicionados. E acima, agora você verá a direção do rotor e informações sobre redução de rotação do motor. Este é o painel de dados de status. Os indicadores de combustível e nível DEF são fixos. Os 4 parâmetros restantes podem ser personalizados pelo operador. Em cima, há uma fileira de indicadores que ficam verdes quando os seguintes itens estão ativos: controles da estação de solo, controles remotos, fragmentação automática, embreagem, modo de trabalho do pente e modo de serviço do pente. No painel de modo, o modo fragmentação automática é exibido no topo e a caixa mostra a velocidade da esteira de descarga e a pressão do pente. É possível acessar as configurações do modo de fragmentação automática pelo botão de menu. Há 3 modos de fragmentação automática. Número 1 para serviço leve, número 2 para serviço médio e número 3 para serviço pesado. Para obter informações sobre a velocidade reduzida e a pressão do pente de cada modo, consulte o manual do operador. À extrema direita da tela Trabalho e da tela Informações do motor, há 3 ícones de função. O ícone do acelerador, que permite alternar entre as rotações do motor pré-definidas. O ícone do mostrador de diagnóstico, que exibe uma janela com falhas ativas e anteriores. E o ícone de purga da ventoinha de arrefecimento, que reverte a ventoinha por um período determinado. Continuando, na tela Controles adicionais, é possível acessar os controles da luz de trabalho. Na tela Configurações, há 4 guias: configurações da máquina, configurações do usuário, configurações do monitor e informações do dispositivo. Você encontra detalhes sobre cada configuração no manual do operador. Na tela do mostrador de dados, são exibidos 8 ou mais parâmetros da máquina, selecionados pelo usuário. Instruções completas sobre como personalizar essa tela também estão disponíveis no manual do operador. A seguir, vamos ver o controle remoto, que fica armazenado dentro da porta do painel de controle. Lembre-se, antes de operar, consulte o manual de operador para obter explicações sobre todas as funções remotas. No centro, temos o mostrador LCD. Abaixo, há um grupo de botões associados às seguintes funções. A fileira superior inclui Liga, Desliga, Menu, Navegação para cima e para baixo e Enter. Na fileira do meio, temos Liga-Desliga da esteira de descarga, acelerador, parada do motor, purga da ventoinha e avanço momentâneo do rotor. Na fileira inferior estão também reversão da esteira transportadora inferior, velocidade da esteira, fragmentação automática, engate do pente e reversão momentânea do rotor. O grupo de botões à esquerda permitem elevar e abaixar a esteira transportadora de descarga e acessar o menu da esteira transportadora magnética. Os 2 botões à direita permitem deslocar a máquina para frente e para trás, enquanto as esteiras podem ser operadas individualmente usando os joysticks nos cantos superiores. Recursos adicionais estão disponíveis no menu do controle remoto. Consulte todos os detalhes no manual do operador. Para ativar o controle remoto, pressione o botão Controle Remoto no console do operador. Pegue o controle remoto e pressione o botão Liga-Desliga. Após conectar, digite o código de acesso presente no manual do operador. O indicador da tela de trabalho ficará verde e os faróis intermitentes âmbar na máquina acenderão. Ativar o controle remoto desativa o painel de controle principal. Verifique o alcance do controle remoto antes de operar. O botão de parada do motor não funciona se estiver fora do alcance. O alcance máximo recomendado é de 300 pés ou 100 metros. Agora, vamos ver alguns controles físicos localizados ao redor da máquina. Há 2 interruptores de parada de emergência. Eles desligam o motor imediatamente, fazendo a máquina parar o mais rápido possível.
O interruptor de desativação do rotor desliga o motor e impede o movimento inesperado do rotor quando é preciso acessar a caixa do rotor. Aqui é onde a bateria pode ser desconectada e bloqueada. Verifique se a luz de purga do DEF está apagada antes de desconectar a bateria. Se as luzes de trabalho do motor estiverem presentes, há 2 interruptores para acendê-las e apagá-las, aqui e aqui. Esta porta pode ser usada para alimentar uma luz de serviço portátil. Há faróis intermitentes luminosos e alarmes sonoros que alertam os operadores sobre certas condições da máquina. Quando o farol intermitente âmbar acende, o controle remoto está ativo ou a fragmentação automática foi acionada. Quando o farol intermitente azul acende, isso indica uma falha ativa. Os alarmes sonoros comunicam várias informações sobre o movimento da máquina e a operação do rotor. Leia atentamente e entenda os alarmes descritos no manual do operador. A seguir, mostramos uma visão geral dos procedimentos de partida e desligamento comuns à maioria dos fragmentadores de baixa velocidade Vermeer. Sempre siga os procedimentos de partida e desligamento indicados no manual do operador. Antes da partida, execute as seguintes verificações preliminares. Inspecione o sistema de tubulação de admissão de ar e os cotovelos para ver se há trincas e braçadeiras soltas. Verifique se as mangueiras e os tubos não estão em contato com outras mangueiras, tubos ou chicotes elétricos. Garanta que não haja ninguém na máquina. Verifique se todas as paradas de emergência estão desativadas. Ative o rotor e conecte a bateria. Para ligar o motor, gire a chave de ignição para a posição de funcionamento, depois para a partida e solte-a assim que o motor ligar. Nunca opere o motor de partida por mais de 30 segundos de uma só vez. Deixe-o esfriar por 2 minutos entre uma tentativa e outra. Para desligar a máquina, confirme se todo o material na caixa do rotor foi fragmentado e descarregado pela esteira transportadora. Desligue a fragmentação automática. Espere o motor atingir a marcha lenta baixa. O indicador no painel de trabalho do mostrador apagará quando a rotação parar. Observe o volante para confirmar se o rotor parou. Quando o rotor parar completamente e todo o material fragmentado tiver sido descarregado, desligue a esteira transportadora. Ao desligar o motor, após operar em potência máxima, sempre que for seguro e prático, deixe-o em marcha lenta por 1 a 5 minutos antes de desligar a ignição. Consulte mais detalhes no manual do motor da máquina. Se usar o controle remoto, desligue-o e guarde-o enquanto espera o rotor parar. Desligue a ignição e retire a chave. Ao finalizar o trabalho, espere a luz de purga do DEF apagar e trave o interruptor de desconexão da bateria para cumprir os requisitos de bloqueio e sinalização. Há 2 maneiras de parar a máquina rapidamente. Use os interruptores de parada de emergência em qualquer um dos lados da máquina. Ou pressione o botão de parada do motor no controle remoto. Não seguir o procedimento de desligamento antes de trabalhar na máquina pode resultar em riscos inesperados. Para a sua segurança e a dos demais, use o procedimento de desligamento antes de trabalhar no fragmentador, por qualquer motivo, incluindo serviço, limpeza, desobstrução, inspeção ou transporte da máquina. Agora, vamos ver como deslocar a máquina e as orientações de transporte para fragmentadores de baixa velocidade com esteiras e rebocados. Primeiro, verifique se a máquina está livre de detritos, obstáculos e pessoas. Para máquinas com esteiras, solte, dobre ou abaixe as proteções conforme indicado no manual do operador. Não fazer isso pode resultar em danos à máquina. Com o fragmentador ligado, o pente na posição de trabalho e a escada armazenada, abaixe a esteira transportadora magnética em direção à esteira de descarga. Depois, eleve e dobre a esteira transportadora completa. Verifique se todos os painéis de acesso estão fechados e travados e se a máquina está livre de detritos. Comece com uma área de carga nivelada. Verifique se o reboque está limpo e a superfície não está escorregadia. O movimento indesejado da máquina pode causar ferimentos graves ou morte. Após inspecionar a área para garantir que não haja pessoal por perto, use o controle remoto para deslocar a máquina conforme necessário. Quando em movimento, as esteiras da máquina podem esmagar. Fique a pelo menos 4,5 metros ou 15 pés de distância ao mover o fragmentador. Não ande na máquina e fique em uma posição elevada. O terreno, as condições, o movimento da máquina ou o capotamento podem causar ferimentos graves ou morte. Antes de rebocar, leia os manuais do veículo de reboque e do reboque para obter as precauções de segurança, o limite de peso e informações de distribuição.
Certifique-se de que o reboque e o veículo de reboque tenham capacidade para suportar o peso e manter o controle da carga. Aplique movimentos lentos e suaves para centralizar o fragmentador atrás do reboque. Não tente manobrar o fragmentador até que as esteiras da máquina estejam completamente sobre o reboque. Pare a máquina na posição de amarração. Guarde o controle remoto e siga o procedimento de desligamento. Verifique se a escada e os cones de segurança estão bem presos. Use correntes e esticadores de corrente de dimensões apropriadas para prender o fragmentador ao reboque. Conecte e estique correntes como descrito no manual do operador. Verifique se o engate está conectado com firmeza. Assegure que os conectores de freio e o conector elétrico do reboque estejam conectados ao veículo de reboque e que as luzes de sinalização viária e os freios funcionem corretamente. Guarde todos os itens soltos restantes. Ao transportar, lembre-se de obedecer a todas as leis aplicáveis ao uso de luzes, correntes de segurança e outros requisitos relativos ao uso em vias públicas. Máquinas rebocadas precisam estar acopladas a um veículo de reboque para serem deslocadas. Para concluir o engate em fragmentadores de baixa velocidade rebocados, verifique se a esteira transportadora de descarga está dobrada, todos os painéis de acesso estão fechados e travados e se a máquina está livre de detritos. Siga o procedimento de partida e ajuste a altura do pino central do fragmentador para se alinhar ao veículo de reboque. Verifique se o veículo de reboque está lubrificado corretamente, se as travas estão abertas e as rampas bem ajustadas. Recue até o reboque. Verifique se o freio de estacionamento está acionado e o freio de serviço desativado. Continue a recuar para mais perto do pino central. Ajuste os estabilizadores conforme necessário. Se equipado, use o freio de mão do veículo de reboque para evitar bater com muita força no pino central. Trave firmemente o pino central e tracione para frente para testar a conexão. Verifique visualmente se a conexão do pino central está travada, sem folga entre a placa de suporte e a quinta roda. Engate a trava secundária manual se equipada. Conecte as linhas do freio pneumático, o conector das luzes do reboque, o conector das luzes de neblina e o sistema de freio eletrônico. Verifique se todas as linhas estão devidamente fixadas. Aplique e teste os freios. Verifique se todas as luzes de sinalização viária e os indicadores do veículo funcionam corretamente. Consulte detalhes adicionais no manual do operador. Eleve os dois estabilizadores e siga o procedimento de desligamento. Ative o freio de serviço e desative o freio de estacionamento. Avance levemente com o freio de mão abaixado para garantir que os freios estejam funcionando. Continue a inspeção pré-viagem. Ao chegar ao canteiro de obra, inspecione a área de operação antes de posicionar o fragmentador. Mantenha todos os observadores afastados. Ao operar um fragmentador com esteiras ou rebocado, siga os passos na ordem inversa, conforme descrito no capítulo anterior. As etapas de descarregamento ou desconexão também são descritas no manual do operador. Sempre opere a máquina em áreas externas. Gases de escape do motor podem asfixiar ou envenenar, resultando em ferimentos graves ou morte. Se for necessário operar o motor em uma área fechada, assegure uma ventilação adequada dos gases de escape. Mantenha a máquina afastada de redes elétricas suspensas, conforme as informações no manual do operador. Existe risco de eletrocução em torno de uma rede elétrica suspensa energizada. Se o equipamento se aproximar ou encostar em redes aéreas energizadas, todos os equipamentos conectados e a superfície do solo adjacente serão energizados. A eletrocução resultará em ferimentos graves ou morte. Posicione a máquina em um local estável e nivelado, garantindo que os materiais ejetados não atinjam pessoas ou propriedades. Além disso, considere a direção do vento, a acessibilidade a extintores de incêndio e o local de descarga pretendido. Desdobre e abaixe totalmente a esteira transportadora de descarga. Se equipada, posicione a esteira transportadora magnética na altura desejada acima da esteira transportadora de descarga. O campo magnético está sempre ativo e presente. Pessoas que usam marca-passo devem ficar a 30 cm ou 12 polegadas de distância. Mantenha as mãos afastadas do ímã quando houver objetos metálicos soltos por perto. Objetos metálicos podem prender dedos e mãos. Se for necessário realizar um leve ajuste em linha reta da posição de um fragmentador rebocado, o movimento lento opcional pode ser usado. Antes de mover o fragmentador, confirme se o freio de estacionamento está ativado, o freio de serviço está desativado e o fragmentador está desconectado do veículo de reboque. O movimento lento é controlado pelo controle remoto. Mantenha a distância ao mover a máquina.
Após alguns segundos de inatividade, ou quando a pressão do ar cair abaixo de 80 psi, os freios de estacionamento do fragmentador são reaplicados automaticamente e o movimento lento é desengatado. Antes de operar, é importante preparar corretamente a área de trabalho. Examine atentamente a lista de materiais permitidos e proibidos no manual do operador. Inspecione a pilha de matéria-prima e remova itens proibidos. Para ajudar a evitar obstruções do rotor, remova o máximo possível de sujeira e lama da matéria-prima. Se estiver lidando com material pegajoso úmido, misture com material seco ou fibroso, como trepadeiras. Crie uma zona de objetos arremessados, onde o acesso de pessoal é restrito durante o processamento do material. Para a preparação, use os 4 cones de segurança fornecidos com um fragmentador e verifique se os cones e sua sinalização de segurança estão em boas condições. Siga os requisitos de distância dos cones, conforme descrito no manual do operador, com a sinalização de segurança posicionada de forma uniforme ao redor da máquina e voltada para fora. Qualquer equipamento que opere na zona de objetos arremessados deve ter uma cabine de proteção fechada. O comportamento do material durante a operação é imprevisível e ele pode ser ejetado da tremonha a qualquer momento, em velocidades e distâncias variadas, além de desviar da caçamba da carregadeira. Objetos arremessados e objetos em queda ainda podem penetrar na cabine de proteção fechada, resultando em ferimentos graves ou morte. Sempre inspecione visualmente o fragmentador antes de operar. O fragmentador deve estar em boas condições, com todas as pontas, suportes e cunhas presos e todos os equipamentos de segurança funcionando corretamente. A verificação desses componentes requer o travamento do pente na posição de serviço. Abordaremos esse procedimento posteriormente, quando discutirmos a remoção de obstruções e entupimentos de material. Lembre-se, mantenha o fragmentador afastado de redes elétricas suspensas. No capítulo a seguir, veremos com mais detalhes os procedimentos de segurança relativos a contato com redes elétricas. Coloque um recipiente sob a extremidade da esteira transportadora magnética para coletar material ferroso. Instale todas as proteções da esteira transportadora de descarga. As etapas detalhadas são descritas no manual do operador. Se equipada, a extensão da tremonha pode ser ajustada manualmente ou será elevada automaticamente ao entrar no modo de fragmentação automática. Com o fragmentador desligado, verifique se os degraus de acesso estão limpos e livres de ferramentas e detritos. Inspecione o radiador e a cobertura, o arrefecedor de óleo e a cobertura da entrada do filtro de ar. Limpe se o fluxo de ar estiver restrito. Se necessário, use ferramentas pneumáticas para remover material combustível fragmentado da área do motor. Verifique se a escada de acesso está armazenada. Se equipado com um sistema de supressão de poeira com água, conecte uma fonte de água e ative o sistema agora. Agora, vamos ver o que fazer caso haja contato ou arco elétrico com uma linha de energia. Os membros da equipe que estiverem no fragmentador ou em qualquer equipamento de apoio devem permanecer na máquina. Se estiver no posto do operador, solte os controles e afaste-se. Qualquer pessoa no solo deve se afastar, mantendo os pés juntos e em contato com o solo. Avise todo o pessoal o mais rápido possível. Entre em contato com a concessionária de energia para desligar a eletricidade. Não permita que ninguém se aproxime da máquina, nem de qualquer equipamento conectado. Não retome a operação até que a concessionária de energia declare a área segura. Para iniciar a operação, siga o procedimento de partida e aqueça o motor. Sempre deve haver um operador no controle do fragmentador. Se a fragmentação automática estiver desligada, o operador pode controlar a máquina da estação de solo. Se a fragmentação automática estiver ligada, o controle deve ser realizado fora da zona de objetos arremessados ou em equipamentos de apoio. Nunca deixe os controles sem supervisão. Ligue a esteira transportadora de descarga e coloque o motor em marcha lenta alta. Ajuste a altura da esteira transportadora conforme necessário, mantendo pelo menos 3 metros de distância de redes elétricas. Ajuste a velocidade da esteira transportadora de descarga. Isso acionará a esteira transportadora inferior. Para ajustar a velocidade da esteira transportadora de descarga em relação à esteira transportadora inferior, use a válvula de controle de velocidade localizada aqui. Ficar preso na correia transportadora e nos rolos em movimento pode resultar em ferimentos graves.
Mantenha as mãos afastadas e as coberturas instaladas. Se equipadas, ative as luzes de trabalho traseiras. Para ligar o rotor, garanta que a esteira transportadora de descarga esteja ligada. Ative a fragmentação automática. Os faróis intermitentes âmbar acenderão. Se ativada, a supressão de poeira opcional será iniciada e interrompida automaticamente com a fragmentação automática. Se precisar alcançar um interruptor de parada de emergência enquanto o material estiver sendo processado, lembre-se de que objetos arremessados e em queda podem resultar em ferimentos graves ou morte. Aproxime-se do interruptor mais próximo com a carregadeira pela frente ou pela extremidade do motor. Ao alimentar material, tenha em mente as seguintes dicas. Sempre alimente material na tremonha a uma altura razoável. Não empurre o material, jogue-o sobre a borda, nem sobrecarregue a tremonha. Não alimente verticalmente o material. Se o material começar a enrolar e prender no rotor, inverta manualmente o rotor periodicamente para mantê-lo limpo. Introduza material úmido e pesado na tremonha lentamente. Observe continuamente se há materiais proibidos e não carregue-os no fragmentador. Eles serão arremessados mais longe. Não alimente material com as mãos. Ocasionalmente, o material pode entupir ou obstruir o fragmentador. Veremos as instruções de remoção mais adiante no vídeo. Por enquanto, vamos ver como evitar essas condições. Conforme o material é processado, ajuste a taxa de carregamento se necessário. Para minimizar a obstrução da esteira transportadora magnética, evite alimentar pedaços grandes de material ferroso. Garanta que o material seja descarregado corretamente da correia e da calha. E verifique se a esteira transportadora magnética está na altura correta, dependendo da profundidade da carga. Abaixar a esteira transportadora de descarga também pode ajudar a evitar ou reduzir obstruções. Quando terminar a fragmentação, há 3 maneiras de parar o rotor usando o controle remoto. As 2 primeiras opções envolvem o botão Liga-Desliga da fragmentação automática. Mantenha pressionado o botão, o que inicia uma contagem regressiva de 3 segundos, após a qual o rotor é automaticamente desengatado. O motor diminui para a marcha lenta baixa e a esteira transportadora de descarga para. Ou pressione o botão e selecione Sim quando o aviso Parar a esteira transportadora aparecer. A terceira opção envolve o botão do acelerador. Mantenha pressionado. Quando o aviso Parar a esteira transportadora aparecer, selecione Sim para sair da fragmentação automática. Há várias etapas que você deve seguir para prevenir incêndios. Evite a operação prolongada do rotor quando o material não estiver sendo descarregado. O atrito irá gerar calor excessivo. Após o desligamento e no final do dia, limpe a área do motor e as esteiras transportadoras, removendo materiais inflamáveis e seguindo métodos apropriados de descarte. Mantenha a área do motor livre de detritos, especialmente ao redor do sistema de escape. Inspecione os detritos removidos para ver se há combustão sem chama. Além disso, sempre que a máquina for deixada sem supervisão, afaste-a das pilhas de descarga e da matéria-prima. Detritos em combustão sem chama podem incendiar horas após o desligamento. Tenha um extintor de incêndio com a classificação adequada e carregado no fragmentador, assegurando que esteja acessível. Se for detectado um incêndio, desligue a máquina imediatamente. Se o incêndio for pequeno, use o extintor de incêndio para apagar as chamas. Se o incêndio for grande, chame os serviços de emergência e tente afastar outros bens ou equipamentos. Há 2 maneiras de acessar o material obstruído na caixa do rotor: na saída principal, elevando e travando a esteira transportadora magnética, ou pela lateral, elevando e travando o pente na posição de serviço. As necessidades de acesso dependem da extensão e da localização do entupimento. Para acessar o rotor através do pente, execute as seguintes etapas. Para elevar o pente no modo de controle da estação de solo, abra o alçapão de acesso esquerdo. Com o rotor desligado, abra o pente. Feche o pente contra os blocos de encosto. Eleve totalmente os cilindros do pente para limpar as cavidades. Queda de material pode causar ferimentos graves. Fique afastado da área da caixa do rotor até que esteja travada na posição de serviço com um pino de trava. Um pente elevado pode cair e causar esmagamento. Com o pente totalmente elevado, engate e prenda o pino de trava de serviço do pente. Antes de acessar a caixa do rotor, siga o procedimento de desligamento. Guarde a chave e desative o rotor. Retire e instale a escada de acesso. Não fique em pé no rotor, ele pode girar inesperadamente. Escorregar ou cair
pode resultar em ferimentos graves. Para acessar o rotor pela esteira transportadora, execute o procedimento de partida com a esteira transportadora de descarga totalmente abaixada e eleve a esteira transportadora magnética. Siga o procedimento de desligamento, guarde a chave e desative o rotor. Instale as duas travas dos cilindros. Uma esteira transportadora magnética elevada pode resultar em ferimentos graves ou morte. Verifique se os degraus de acesso estão limpos e livres de ferramentas e detritos. Há 3 áreas em que o material pode obstruir a esteira transportadora de descarga: a saída da caixa do rotor, entre a esteira transportadora inferior e a esteira transportadora de descarga, e nas rodas ou mecanismos das esteiras transportadoras. Remova material emperrado ou enroscado conforme necessário. Se não for possível remover o material manualmente ou com ferramentas, os controles do rotor podem ser usados. Saia da máquina e fique afastado da área do rotor. Mantenha todas as pessoas afastadas e siga o procedimento de partida. Gire o rotor conforme necessário. Fique longe do rotor durante a rotação. Ficar preso pode resultar em ferimentos graves ou morte. Usando o avanço e reversão momentâneos da esteira transportadora, tente limpar qualquer material restante. Desligue a máquina e desative o rotor. Remova o material previamente emperrado ou enroscado da área do rotor. Após limpar os detritos, guarde a escada de acesso. Mantenha todas as pessoas afastadas e siga o procedimento de partida. Desengate o pino de trava de serviço do pente. Mova o pente para a posição de trabalho. Feche o alçapão. Siga o procedimento de desligamento. Guarde a chave e desative o rotor. Desinstale as travas dos cilindros da esteira transportadora magnética. Abaixe a esteira transportadora magnética para a posição de operação. Reinicie a operação. Material grande pode entupir o rotor e impedir a rotação. Vejamos as etapas para remover esse material. Para limpar o material da caixa do rotor, usando uma carregadeira ou escavadeira. Garanta a visibilidade da tremonha a partir da carregadeira. Espere a máquina concluir o número pretendido de tentativas de reversão automática. Com visibilidade clara para a caixa do rotor, use a carregadeira ou escavadeira com o implemento apropriado para desalojar o material. A Vermeer fornece cada novo fragmentador de baixa velocidade com manuais do operador, de manutenção e de peças com informações importantes de operação e segurança. Se suspeitar que algo está errado com o fragmentador, interrompa o uso e contate o revendedor Vermeer. Não coloque sua segurança em risco ao continuar utilizando uma máquina que precisa de manutenção ou reparo. Práticas seguras de trabalho são uma parte importante da prevenção de acidentes. Faça a sua parte, seguindo esses procedimentos para a sua segurança e a dos demais.